Usar desta quinta-feira para trazer uma meditação sobre o Santíssimo Sacramento do altar. E o tema dessa quinta-feira é Jesus Eucarístico é Deus no meio de nós. Todas as vezes que você viu na igreja um grande mover de conversão genuíno, pós ali os primeiros séculos, onde não havia essa possibilidade de ter o sacrário ali, um lugar para eles adorar, você vê que essa conversão coletiva, ela vem de uma busca eucarística. Pega a vida de São João Maria Vianney. São João Maria Vianney, quando está chegando a Ars, alguém diz para ele que já não há mais nenhuma esperança, aqui não há mais nada o que fazer. E ele responde: então é sinal que está tudo por fazer. E o que ele faz? Começa a adorar o Santíssimo Sacramento das 2 horas da madrugada e vai até meio-dia. Ali recitava o seu ofício, fazia a meditação e se preparava para a Santa Missa. Depois dava ação de graças e ficava ainda mais um tempo, até o meio-dia, de joelhos, no piso nu da igreja, sem se apoiar em nada, com terços nas mãos e o olhar fixo no sacrário. E assim continua por algum tempo. Depois ele tem que começar a mudar os hábitos dele, porque o povo começa a se aproximar, buscando a confissão, buscando a Santa Missa. E aí nós vemos no relato da vida deste homem que ficava até 18 horas por dia atendendo confissão. Houve um manancial de gente, de almas buscando este sacerdote que não tinha nada de excepcional a não ser o seu amor a Jesus sacramentado, a sua pobreza, a sua entrega, um sacerdote santo. A mesma coisa a gente vê em São Giovanni Rotondo com São Padre Pio, que se torna ali um centro de vida espiritual. E aí jamais agora, século XX, que o Padre Pio é de 1900 aqui. Então um pobre frade, sem posse nenhuma, que rezava 100 terços por dia, que adorava Jesus sem parar e que celebrava uma missa de quase 3 horas e meia, chorando e levando o povo ali à conversão genuína. E as pessoas no meio da Santa Missa do Padre Pio, elas gritavam: eu creio. Os maçons, os espíritas, os protestantes que iam participar, que iam ali pela curiosidade, que iam atraídos ali pela força do mistério daquela vida escondida em Cristo. Eles reconheciam o Deus escondido ali nas espécies do pão e do vinho. É Jesus no meio de nós, com o véu das aparências do pão, mas realmente, fisicamente, presente nas hóstias consagradas, para ficar no meio de nós, agir em nós, à nossa disposição. Jesus Eucarístico é o verdadeiro Emmanuel, o Deus conosco, meu irmão. Lembra do Pio XII que dizia, a fé da igreja é esta, que um só e o mesmo é o Verbo de Deus e o Filho de Maria, que sofreu na cruz, que está presente na Eucaristia e que reina no céu. É um só. O Filho de Maria, o Verbo de Deus e a Divina Eucaristia. Santo Agostinho exclama: sendo Deus onipotente, não pôde dar mais, sendo sapientíssimo, não soube dar mais, e sendo riquíssimo, não teve mais o que dar. É Jesus, meu irmão, que na sua riqueza nos dá Ele mesmo aquilo que é de mais belo, mais santo e mais agradável. O apóstolo da Eucaristia, como lembrar de São Pedro Julião Eymar, que no final da vida não, quando ele chega
em Paris, que vai morar numa casa pobríssima, paupérrima, na qual faltava até aquilo que era necessário. Mas se alguém lamentava disso e se condoía por ele, o santo lhe respondia: temos o Santíssimo Sacramento. Aí está tudo de que preciso. Uma comunidade, uma ordem, um carisma, quando tem a graça de ter o Santíssimo Sacramento, meu irmão, tem tudo, ainda que falte muitas coisas necessárias. O que basta para nós é estar aos pés do Santíssimo Sacramento, e dali emana toda a providência. Ali é dissipado toda a fúria de Satanás contra as almas. Ali os membros, os consagrados, recebem do próprio Cristo a paga de cada dia, ou a força para cada dia, iniciando o seu dia aos pés dele, encerrando os seus dias aos pés dele. Como não amar o Santíssimo Sacramento? E quando as pessoas o procuravam para conseguirem graças, auxílios ou conforto, o santo lhe dizia: achareis tudo isso na Eucaristia, a palavra de conforto, a ciência, os milagres, sim, até os milagres. Meu irmão, tem tudo aos pés de Jesus sacramentado. Aqueles que têm essa graça, esse hábito de permanecer aos pés de Cristo são renovadas. Por quê? Porque é o alimento dos fortes, como dizia Santa Gema Galgani. Jesus, alimento das almas fortes, fortalecei-me, purificai-me, divinizai-me, rezava a pérola Galgani. São Pio X, na vida dele, quando ele era padre ainda, de Salzano, foi visitar um clérigo que estava doente. Naquela mesma hora em que foi visitá-lo, lá estava chegando também um médico, que perguntou ao enfermo como estava. O jovem clérigo respondeu-lhe que naquele dia estava sentindo-se melhor, porque tinha ensinado um pouco de catecismo aos irmãozinhos, falando-lhes sobre a Eucaristia. A esta resposta o médico exclamou em tom de zombaria: ora, esta é boa. Nas clínicas em que estudei, nunca ouvi dizer que a doutrinazinha cristã pudesse produzir tais efeitos. Contra esta investida tão amarga interveio imediatamente o pároco em defesa do clérigo e disse ao médico: ah, sim, os efeitos da doutrina que vós aprendeste, nós os estamos vendo muito bem, doutor. E até um míope os poderia ver, pois deles o cemitério está cheio, ao passo que a doutrina cristã preenche o lugar que só alguém privado do cérebro não poderá ver: o paraíso. É isso aí, meu irmão. Os efeitos da Eucaristia, de falar, de comungar e de adorar, é visto na alma, no corpo e na mente de todos aqueles que ousam dedicar o seu amor, a sua vida, o seu tempo em estudar, em adorar, em buscar Jesus sacramentado. A Eucaristia é como aquele fermento de Mateus 13:33 que Jesus ele usa ali para falar de levedar a massa, né? Então a Eucaristia ela tem esse poder, né, de levedar a nossa alma com bens espirituais e temporais. E algo que tem que existir no nosso coração é o desejo. Talvez você não possa receber Jesus diariamente, não tem condições por causa de N fatores, mas que nessa quinta-feira você possa pedir o desejo de amar mais Jesus, de estar mais na presença dele, de honrá-lo mais. Pelo menos o desejo que é interior. E às vezes nós não temos, porque nós ficamos presos em sentimentos. Mas quando pedimos essa graça, e é uma graça que tem que ser pedida dia após dia, como não lembrar de Francisco Marto, que chamava Jesus sacramentado de Jesus escondido, que quando ele ia para a escola ele
ficava com Jesus no sacrário e deixava a aula, perdia a aula ali e gastava o tempo dele com Jesus escondido. E Francisco Marto falava muito disso, do desejo que ele tinha quando estava doente, de estar aos pés de Jesus sacramentado. Ele que entendeu o que é ser uma vítima expiatória, mas algo que feria o coração dele era não poder ir mais aos pés do sacrário. Que essas crianças, Francisco, Jacinta, que vieram para este tempo para nos ensinar tantas coisas, possam interceder pelo nosso amor ao Jesus escondido, para que possamos amá-lo cada vez mais e mais, com toda a força da nossa alma, com todo o entendimento da nossa mente e com todo o ardor do nosso coração.